Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre qual é a função do professor de arte na escola. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Já fazia um tempo que eu não postava vídeos aqui no canal falando sobre outros conteúdos que não só aqueles vídeos de concurso que eu costumo postar todas as semanas. Então no vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas reflexões a partir de um livro que eu tô lendo, mas também a partir das perguntas que vocês me fazem, tanto nos comentários aqui do YouTube, quanto nos comentários que vocês fazem lá no Instagram. Aproveitando, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas e também já aproveita e me segue lá na rede social. Eu sempre falo que pela rede social é mais rápido, é mais fácil conversar. Quero agradecer infinitamente os comentários que vocês me mandam lá pelo Instagram e aqui pelo YouTube. O meu trabalho tem sido renovado todos os dias com as falas que vocês me trazem, é super importante para eu repensar o meu trabalho. E aí, quando eu estava lendo um livro, o capítulo do livro falava sobre a importância do professor de arte, entender de arte, a importância da gente saber qual é o nosso papel dentro da escola. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente pense junto qual é o papel do professor de arte. Primeiro, qual que é o papel do professor? Segundo, quem que é esse professor? A gente já teve essa discussão em outros vídeos, falando um pouco mais sobre a polivalência, aquele professor que é formado em uma linguagem tem que dominar as 4. A gente já falou sobre qual é a nossa concepção de ensino. Hoje esse vídeo ele é um compilado disso tudo para a gente entender o porquê que eu estou lá na escola, por que eu escolhi a profissão de professor de arte. Se agora pararem você e perguntarem, tá, por que você é professor de arte? Ou por que você escolheu falar sobre arte? Você tem que ter uma resposta clara para isso. Então no vídeo de hoje a gente vai tentar discutir um pouco esses conceitos e tentar entender qual é o meu papel enquanto gestor, enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto um pedagogo que dá aula de arte, enquanto um professor de arte, enquanto um formado ou um estudante de licenciatura em arte. É muito importante que a gente desconstrua rótulos, é importante que a gente reflita sobre o papel. Eu já falei isso em outros vídeos também. Muitas vezes a gente vai para a escola e acaba reproduzindo com os nossos alunos aquilo que fizeram com a gente, enquanto a gente era aluno. Mas vamos lembrar que o tempo passou, as concepções de educação mudaram. Então hoje em dia, quando a gente fala em arte e educação, a gente precisa pensar qual é a concepção dos dias de hoje. Feita toda essa introdução aí para explicar o motivo desse vídeo, vamos para o conteúdo? Eu fiz uma listinha com algumas perguntas, com alguns nortes para eu me situar aqui, para não me perder muito. Mas lembrando que é uma conversa, então ela vai ser mais conversada do que um roteiro escrito, beleza? Começando pelo zero. Quando eu decido ser professor de arte, melhor, quando eu decido ser professor, da onde eu estou partindo? Por que eu quero ser professor? Então a primeira coisa que a gente tem que ter claro, qual é a nossa concepção de ensino, qual é a nossa concepção de educação. A gente vê muitas pessoas que estão dentro da escola e que estão dando aula, mas elas não entendem muito bem qual é a função da escola, qual é a função da aula. E isso fica pior ainda quando a gente está falando em arte. Muita gente está lá dando aula de arte e fica dando atividade atrás de atividade, trabalho atrás de trabalho para a criança e não deixa a criança refletir sobre para que aquilo vai servir ou como aquilo vai instrumentalizar ela para alguma coisa. Então o ponto de partida é, o que você acredita enquanto educação? Por que você trabalha com a educação? O que você acredita? Qual é a minha concepção? E aí eu estou falando de mim, Rafael. Eu tenho uma concepção de educação enquanto emancipadora, ou seja, eu acredito que a educação dá a ferramenta para o meu aluno para ele ser o comandante da sua própria vida. Já falei isso em outros vídeos também, eu acredito que por meio da educação, a criança vai conhecer conteúdos, vai conhecer vivências, vai experimentar vivências, e a partir dessas vivências e desses conteúdos, quanto mais intelectualizado esse aluno tá, mais ele pode ir para frente. Mas ele pode ser dono da própria vida. A gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a burguesia, a gente vive muito numa sociedade em que o pobre tem o seu lugar e o rico tem o seu lugar. Eu acredito que a educação ela seja capaz de romper essas bolhas e que uma pessoa possa ascender na vida por meio do conhecimento, por meio da intelectualização. E aqui eu não estou falando só em dinheiro, tá? Eu não estou falando que uma pessoa pobre pode ficar rica.
Não, eu estou falando em condições dignas de vida, de saúde, de estrutura familiar. Eu estou falando de várias questões aqui que ficam embutidas na educação, né? Que ficam escondidas, vamos dizer assim, lá na educação. Então, o primeiro ponto é, qual que é a tua concepção? O que você acredita enquanto educação? Você acredita que a educação, que a escola é o depósito do aluno? Você acredita que a escola serve para trazer conhecimento? Você acredita que a escola serve para dar autonomia para o aluno? Você acredita que a escola serve para manter as coisas como estão? Ou é uma resposta mais, não, eu acredito que a minha concepção de educação é fazer com que o meu aluno se desenvolva por meio do conhecimento? Ou o aluno conhece e aí se desenvolve, ou ele se desenvolve e aí ele conhece? Então são concepções que aí cada pessoa vai ter a sua. Isso tudo precisa estar indo na mesma direção que o PPP da escola, isso precisa estar na mesma direção daquilo que você estudou na universidade, na graduação, isso precisa estar na mesma direção dos planejamentos que você faz para sua aula de arte. Então veja como é muito mais complexo do que só entrar e dar uma aula de arte. Não. Quando a gente constrói a nossa aula de arte, a gente está usando vários conhecimentos, vários embasamentos teóricos de autores que falam sobre a educação. Então, por mais que você entre e faça só uma atividadezinha, só um trabalhinho de arte com os seus alunos, você está promovendo uma manutenção de alguma coisa. Então, o meu conselho é, para e pensa, qual é a tua concepção de educação? O que você acredita que é arte? O que você acredita que é arte e educação? Tá? Esse é o primeiro ponto. O próximo ponto é qual que é a função da escola na sua visão. Se a gente tem essa visão da educação, a gente também precisa pensar qual é o papel da escola. A escola, assim como eu falei na minha visão de educação, no meu entender, a escola ela é o lugar mais fácil de atingir as pessoas por meio da educação. Você pode trazer a educação emancipadora no ateliê, na igreja, no templo, na rua. Você pode, por meio de várias formas diferentes, trazer essa intelectualização para o sujeito. Mas a escola é o lugar onde vai acontecer de uma forma mais fácil. Por quê? Porque a educação pública é obrigatória. Todo mundo tem direito, né? Ou deveria, pelo menos. Todo mundo deveria ter direito à educação. Então a quantidade de alunos que ingressam dentro da escola, tanto pobres quanto ricos, negros, brancos, todas as pessoas que entram na escola, que ingressam dentro da escola, elas têm a possibilidade de ter acesso a novas culturas, a novas informações, a novos conhecimentos. Então, partindo do princípio, qual é a concepção de escola que eu tenho? A escola é o lugar apropriado para desenvolver a educação. Essas teorias todas que eu tenho, elas são criadas a partir de vários autores diferentes. Mas se eu for pensar em autores mais que falam da escola, esse processo emancipador, posso citar aí o Dermeval Saviani, que tem uma educação mais crítica, né, que é o autor que vai falar sobre essa criação mais crítica dos estudantes. Posso falar de Paulo Freire, que vai trazer a contradição da educação bancária, que é essa só de trazer conteúdo, para uma educação mais libertadora, que vai fazer com que o aluno entenda os conteúdos e a partir desses conteúdos ele se desenvolva, que ele mude a sua realidade. Então, são vários autores que vão construindo o meu pensamento. Então, qual é a sua concepção de escola, além da sua concepção de educação? Esse é outro ponto. Outro ponto que eu quero abordar aqui, que eu até anotei, é pensar: o que eu tenho que ensinar para o meu aluno enquanto professor de arte? Vamos lá. Existem alguns lugares que você precisa ir quando você é professor de arte. Então você vai ensinar para o teu aluno o quê? Nome de artista, nome de obra, contexto, vai falar quem que foi fulano, quem que foi ciclano. Você vai construir junto com o teu aluno um conhecimento sobre, você vai trazer esse conhecimento sobre a construção histórica da nossa sociedade. Os movimentos, os artistas, os nomes, os lugares. Você vai trazer conhecimento. O que você está trazendo para o teu aluno é o repertório cultural. E aí, esse repertório cultural também vai depender de algumas coisas. Como, por exemplo, se você é um professor que acredita que a escola é um lugar só de passar conhecimento, sem debate, sem discussão, você vai lá e vai passar um monte de conteúdo para o seu aluno. Essa visão de passar um monte de conteúdo para o seu aluno é um repertório que você vai encher a cabeça do seu aluno e ele vai definir o que ele vai fazer com aquilo. Já quando a gente pensa numa educação mais libertária, numa educação mais dialógica, que dependa também da relação do aluno com o mundo, que é essa visão mais... essa concepção de uma visão mais libertadora da educação, se você é assim como eu, tem essa visão, o repertório que você vai trazer para os seus alunos vai além
daquilo que a escola exige que vá. Deixa eu explicar melhor. A gente tem, por exemplo, o PCN, a gente tem a BNCC, a gente tem quais são os currículos mínimos que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos. Durante a minha vida escolar, eu quase não vi obra de arte. Quando eu comecei a dar aula, há uns 15 anos atrás, eu também fiquei muito nessa posição de mostrar para os meus alunos os artistas mais consagrados. Dali, Van Gogh, René Magritte, Michelangelo, arte grega, arte egípcia. Tudo isso é muito importante. E é muito legal que a gente trabalhe com os nossos alunos. Mas eu ficava muito nessa visão mais europeia, eurocêntrica, uma visão de que a arte boa é a arte que está lá, é a arte que está longe, é a arte enquanto conhecimento da humanidade. Mas a arte ela também pode servir como crítica da sociedade que a gente está vivendo. Se eu pedir agora para você, nomeia 5 artistas negros para mim. Você consegue dizer o nome de 5 artistas pretos? Pois é, isso também passa pela concepção de educação, pela concepção de ensino. Quando eu não sei, quando eu não tenho dentro de mim um repertório e eu só vou reproduzir aquilo que fizeram comigo, ou eu vou reproduzir aquilo que é clássico, eu estou afastando o meu aluno da arte da qual ele poderia se aproveitar para mudar a sua realidade. Se eu acredito numa concepção emancipatória da educação, se eu acredito numa educação que liberta o aluno, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o tipo de repertório que eu vou levar para o meu aluno e como eu vou fazer com que ele se desenvolva a partir desses conhecimentos que eu estou levando. Olha como é complexo. Então, quando eu escolho os conteúdos que eu vou trabalhar com os meus alunos, quando eu penso qual é o repertório cultural que eu estou levando para a sala de aula, isso também vai passar por qual é a minha concepção de ensino e aonde eu quero levar o meu aluno e quais são as possibilidades que eu quero oferecer para esse aluno. Então não adianta eu, enquanto professor de arte, ficar pautado, ficar pensando lá nas teorias clássicas ou ficar fazendo atividades que sejam esvaziadas de conteúdo ou sejam esvaziadas de conhecimento. Exemplo básico que eu já dei várias vezes aqui no canal, quem me segue há mais tempo sabe disso, que é fazer aquelas atividades de colorir. Você mostra o Papai Noel, o coelhinho, a cesta de ovos de Páscoa, que a criança vai ficar pintando dentro. Pensando numa educação emancipatória, pensando numa educação crítica, pensando numa sociedade crítica, o que é que o teu aluno está desenvolvendo criticamente quando ele pinta o coelhinho da Páscoa? O que teu aluno está desenvolvendo quando ele pinta o Papai Noel? Você já parou para pensar que todas as atividades que você faz em sala de aula, você pode despertar o olhar do teu aluno para alguma coisa? Então, se você faz atividades mecânicas e que não gerem reflexão, significa que teu aluno não está se desenvolvendo. Significa que ele está ali tapando um buraco, você finge que está dando uma atividade, o aluno finge que está fazendo, ele finge que está aprendendo, aí você finge que dá uma nota, o aluno finge que passou de ano, e assim a gente vai desenvolvendo uma vivência que não leva o nosso aluno para lugar nenhum. Por isso que eu sou muito radical quando eu falo que a gente não deve trabalhar a data comemorativa. E aí uma professora esses dias me indagou com uma coisa bem importante, que aí eu parei para pensar sobre isso. Para vocês verem que eu sempre leio e ouço tudo que vocês me mandam. A professora falou, mas na escola que eu trabalho, a data comemorativa é trabalhada de uma forma diferente, contextualizada, a gente faz trabalhos, a gente trabalha o ano inteiro sobre aquele conteúdo, a data é uma forma de selar aquele conhecimento. Aí até ok. Aí até dá pra gente pensar nessa data comemorativa desse jeito. Mas é importante que você tenha claro na tua cabeça que não são todas as escolas que têm essa concepção. E não são todos os professores que têm essa concepção de liberdade, de conhecimento. Então a atividade da data comemorativa, do dia comemorativo, normalmente ele vai cair naquele fazer por fazer, onde a criança vai lá, ela produz o trabalho, ela faz aquilo que ela tem que fazer, mas ela não está refletindo, não está sendo crítica, não está refletindo e não está pensando sobre aquilo. Então vai ser só pintar o desenho, ou vai ser só pintar a bochecha da criança no dia do índio. A gente nem chama mais de dia do índio, vai falar da cultura indígena, dos povos indígenas, a gente precisa desconstruir o rótulo. Mas se o professor de arte fica o tempo todo fazendo as atividades da data comemorativa, a bandeirinha da festa junina, o coelhinho para a criança pintar, como é que eu vou desconstruir o rótulo que colocaram para a arte, que a arte é qualquer coisa? Se a gente ainda está fazendo qualquer coisa, a gente não pode ficar bravo quando alguém fala que a arte é qualquer coisa. Para eu defender a arte e dizer, não, gente, a arte não é bagunça, a arte não é qualquer coisa, eu preciso ter embasamento e ter conhecimento para saber o porquê que a arte não é qualquer coisa. E isso parte para onde?
para nossa concepção de ensino e para nossa concepção de arte. Próximo tópico. Qual é a concepção de arte? Aqui, cada pessoa vai ter uma concepção diferente do que ela entende por arte. Existe a arte da elite, existe a arte do museu, existe a arte da rua, existe a arte na religião, existe a arte na cultura do dia a dia, existe arte no artesanato, existe arte na arquitetura. A arte, ela está presente na sociedade em vários lugares diferentes. Existem várias formas de se entender a arte. E aí, quando eu escolho ser professor de arte, a forma como eu me relaciono com a arte vai estar presente dentro da minha aula, dentro da minha escola. Por exemplo, eu considero que existe a arte clássica, né, aquela arte mais erudita, que é a arte para uma classe social diferenciada, uma classe social mais abastada, que existe, que está consagrada. E eu acredito que existe a arte mais popular, como a música que toca no rádio, o grafite que está lá. E eu acho que tanto as pessoas pobres quanto as pessoas ricas devem ter acesso a tudo isso. Tanto a arte clássica que está no museu, que está lá no Louvre, quanto a arte que está na parede do grafite da escola. Então eu acredito que a minha concepção de arte, ela passa por esse mundo vasto, ela passa por todas essas possibilidades. Desde a obra da Capela Sistina até a pichação que está na parede do banheiro da escola. Tudo isso tem que ser levado para discussão na aula de arte. Então qual é a minha concepção de arte? O que eu acredito enquanto professor de arte? Eu acho que a arte é só clássico? Eu acho que a arte é só erudito? Eu acho que música é só a clássica ou só a erudita? Eu só gosto de música antiga? Eu só gosto de arte grega? Então, qual é a sua concepção de arte? De que lugar você parte? De onde você está partindo para pensar? E aí você também pode ter alguns autores que embasem o teu pensamento. Porque, às vezes, você tem uma ideia sobre uma concepção de arte, uma concepção de educação que está partindo de você mesmo. Minha sugestão, leia alguns autores que falem sobre essas concepções, tanto de arte quanto de educação, para que você possa pensar de que lugar você está partindo. Então, as minhas leituras, elas sempre vão do meu ponto de partida, do meu ponto de vista, mas sempre ao encontro desse autor. E aí uma sugestão também é você ler autores dos quais você discorda. Eu tenho lido alguns livros ultimamente com autores que vão falar sobre o ensino da arte em uma outra perspectiva que não é a que eu acredito, que não é a que eu sigo. E por que eu leio autores dos quais eu discordo? Para poder refletir, para poder pensar. Isso é uma questão bem marcante no Brasil dos dias de hoje. A gente está muito próximo de uma eleição. Caso você esteja assistindo esse vídeo agora, né? Caso você não esteja assistindo esse vídeo depois da eleição. Mas a gente está num momento muito extremo. Que eu fico do lado de tudo que eu acredito e tudo aquilo que é diferente daquilo que eu acredito, eu sou o oposto. Quando a gente está falando em arte, em educação, a gente não pode ser dessa maneira. A gente precisa olhar o pensamento que é diferente do teu e pensar de que forma essa visão sobre arte ou sobre educação influencia em mim e nos meus estudantes. Então, quando eu levar uma proposta para a sala de aula, eu preciso pensar como é que eu vou levar essa proposta que atinja o máximo de alunos possíveis e se a partir da minha concepção libertadora de educação, como é que eu posso libertar os meus alunos levando esse conhecimento? É complexo, mas é para a gente pensar qual é o ponto de partida daquilo que eu estou fazendo na escola. Se eu faço por fazer, significa que não está gerando reflexão. E se não gera reflexão, não gera conhecimento e automaticamente a escola não tem função nenhuma. Porque se é só para passar o tempo ou se é só para o aluno ficar dentro da escola sem refletir sobre o que ele está fazendo, aí a nossa visão de educação fica deturpada. Ela não vai servir para nada, certo? Próxima questão. Quem que pode dar aula de arte? Essa pergunta me fizeram pelo Instagram, já me fizeram aqui no YouTube. Eu já comentei disso em outro vídeo, mas só para reafirmar. Quem deve dar aula de arte é a pessoa que é formada em arte. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma realidade bastante diversa, que muitos municípios, ou é o formado em pedagogia, ou é o formado em história, ou é o formado em geografia, ou é aquela pessoa que se formou em arte, mas aí nunca deu aula, e daí sobrou ensino religioso, ela pegou ensino religioso, faltou aula, pegou arte. Então, no Brasil, hoje em dia, a gente tem uma mistureba de professores que dão aula de arte. Quem deveria estar em sala de aula dando aula de arte é uma pessoa que seja formada em arte. A gente tem as linguagens, né? O teatro, a dança, a música e as artes visuais. Então tem a licenciatura em artes visuais, a licenciatura em artes cênicas, licenciatura em música, licenciatura em dança. Mas infelizmente,
os concursos eles abrem, eles deixam uma brecha muito grande em quem deve ser o professor de arte. E aí a gente vai entrar num outro assunto polêmico, que é a polivalência. Eu já abordei ele aqui em outro vídeo, então nesse eu nem vou falar muito. Mas só pra gente pensar que a pessoa que está em sala de aula, mesmo formada em arte, ela ainda vai ter um campo que ela domina e que ela vai falar mais. Agora, já pensou uma pessoa que nem é formada em arte e está dando aula de arte? Então, se a pergunta do vídeo é, qual é a função do professor de arte? A função do professor de arte é ensinar a arte, é ensinar a falar de arte, é ensinar a ver a arte. Agora, se é uma pessoa que não tem esse conhecimento sobre arte, que tipo de aulas de arte a gente está reproduzindo dentro da escola? É uma reflexão, não tem uma resposta correta, mas é só para a gente pensar que muitas vezes aquilo que está acontecendo dentro da escola, ele está servindo para reforçar aquele estereótipo que a gente discorda, que a arte é qualquer coisa, que a arte é passatempo. Enfim. Quem pode dar aula de arte, então, é a pessoa que é formada em arte ou que conseguiu pegar as aulas dentro do município, independente da sua formação, porque alguns municípios não deixam claro quem deve ser esse professor de arte. Quais as formações que existem para a gente trabalhar a aula de arte na escola? No que eu posso me formar para ser um professor de arte? Existem as linguagens, como eu falei para vocês, artes visuais, artes cênicas, dança e música, você faz licenciatura em algumas delas. Existem algumas outras formas de você entrar na escola por outros caminhos, como por exemplo, uma pessoa que é formada em cinema, ela pode participar de concursos que deixem aberto no edital que pessoas formadas nas áreas afins, né? Às vezes está lá no edital do concurso, formados em arte, arte cênica, artes visuais, não sei o que, e afins. Esse afins pode incluir várias coisas. Graduação em estilogravura, graduação em gravura, graduação em cinema, graduação em fotografia, porque existem diferentes cursos de licenciatura e até diferentes cursos de bacharelado. Esses cursos, dependendo do edital, você pode sim se tornar um professor de arte. Mas eu sempre digo, toma cuidado para não assumir uma responsabilidade que você não vai dar conta. Então se você quer ser professor de arte ou se você já pensa qual é a tua concepção de tudo isso que eu estou falando, para que quando você vá para uma sala de aula, você mostre e ensine os teus alunos da maneira mais embasada possível, que você entenda que a arte e a educação, elas devem caminhar para um lugar emancipatório de acordo com as suas concepções. Mas tanto uma concepção mais tradicional quanto uma concepção mais crítica, ambas precisam te levar a fazer com que teu aluno reflita sobre os conhecimentos artísticos. Certo? E aí, para eu ir me encaminhando para o final, porque esse vídeo já está mais compridinho, eu quero trazer uma frase, uma citação de um texto da Ferraz e da Fusari. Eu sempre uso essas duas autoras como exemplo. São duas autoras que falam sobre as metodologias do ensino da arte, qual é a função da arte na escola. Todas as minhas falas aqui no canal, elas sempre vão percorrendo tanto a Ferraz e a Fusari, quanto a Ana Emanuel Barbosa, quanto a Rosa Evelberg, Luciana Mourão Arslan. São autoras, né, o Paulo Freire mesmo, são autores que encaminham, que me ajudam a direcionar a minha concepção de arte e educação. E aí, eu quero trazer essa frase que está no livro da Arte na Educação Escolar, da Ferraz e da Fusari. Vamos lá? Então diz assim: o compromisso com um projeto educativo que vise reformulações qualitativas na escola precisa do desenvolvimento em profundidade de saberes necessários para um competente trabalho pedagógico. No caso do professor de arte, a sua prática, teoria artística e estética deve estar conectada a uma concepção de arte, assim como às consistentes propostas pedagógicas. Em síntese, ele precisa saber arte e saber ser professor de arte. E aí, com essa frase que eu acho bastante impactante, né, que o professor de arte precisa saber arte e precisa saber sobre como ser um professor de arte, eu quero terminar com uma última frase que eu li várias vezes em vários lugares e que ela me chama muito a atenção. E eu quero deixar essa mensagem final para que você reflita qual é o papel do professor de arte, o que ele tem que fazer na escola, por que o professor leva aquelas coisas que ele leva para os alunos fazerem. E a frase é a seguinte: o professor é um intelectual, não reproduza. O que significa isso? O professor é aquele responsável por levar o conhecimento para o aluno. E aqui eu não estou falando do professor como detentor de saber único exclusivamente. Não. Não há saberes mais ou saberes menos, há saberes diferentes, já dizia Paulo Freire. Mas a ideia aqui dessa concepção de ensino, a concepção de ensino da arte que eu estou trazendo nesse vídeo, é para a gente refletir que
Quando nós estamos em sala de aula, nós estamos oportunizando para os nossos alunos uma descoberta de novos mundos. O professor de arte ele tem a capacidade de abrir portas, abrir horizontes para os nossos estudantes. E aí eu sei que se você está em sala de aula, por mais que você se sinta inspirado pelas coisas que eu falo, você deve pensar assim: nossa, mas tem o fulano lá no 7º ano, ele não para quieto. Ou, é muito bonito isso que você está falando, mas na prática, lá no dia a dia da escola, isso não funciona. Calma. Lembre que o trabalho da educação é um trabalho de formiguinha. Às vezes, de uma turma de 30 alunos, a gente consegue tocar 1 ou 2. Mas é porque, historicamente, a escola foi construída e constituída de uma forma a cercear pensamentos, de uma forma a cercear o conhecimento. A escola serviu como muito tempo, ela serviu como uma ferramenta de manobra para as pessoas. Então, se hoje em dia a gente tem alunos que não dão valor na educação, pais que não dão valor na educação, isso não é culpa dessas pessoas. Isso é uma culpa de uma construção de concepção de educação. Se hoje em dia você tem aluno que não entende para que serve a escola ou que não entende para que serve a arte, é porque durante muito tempo esse aluno foi ensinado a ser dessa forma. Durante muito tempo, os pais, os pedagogos, os diretores, os secretários de educação, durante muito tempo, a escola ela serviu como uma forma de reger a população, de guiar a população no caminho daquelas pessoas que tinham esses interesses. E às vezes os interesses são obscuros. Então, para eu pensar que tipo de professor eu quero ser, que tipo de arte eu acredito, é simples. Pense qual é a forma como você acredita que a escola deve seguir. Pense qual é a sua concepção de educação. O que você acha que o professor de arte deve fazer? A partir do que você acha, o que é certo, o que é errado, você vai através dos autores que você vai ler. E tudo bem, eu sempre falo isso nos vídeos, você pode discordar de mim. E discordar é algo bem saudável. Inclusive um professor discordou de mim de algo que eu falei e a gente tem conversado bastante sobre isso. Porque a forma como você vai dar a sua aula de arte, a forma como você vai trazer o conhecimento, a forma como você vai embasar as teorias que você leva para a sala de aula, elas estão intimamente ligadas com a relação que você tem com a arte, com a relação que você tem com os alunos, com a relação que você tem com o mundo. Então a minha última dica é, para você pensar quem é o professor de arte, o que o professor de arte faz, a minha sugestão é, parta do princípio do que você acredita como educação. Parta do princípio de como você acredita que a arte e a educação pode mudar o mundo, para melhor ou para pior. É isso. Não esquece, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com quem você sabe que não entende nada sobre arte ou entende e quer saber um pouco mais. Por hoje eu fico por aqui. Quando tiverem dúvidas me escrevam. Até breve. Tchau!